Vocês estão bem? Que bom estar aqui com vocês neste culto infantil. E a gente também conta com uma outra presença, tá? Então, quando a gente acende a vela, é para a gente lembrar que Deus está conosco, que Deus nos ilumina e que Deus vai nos acompanhar neste encontro. E hoje a nossa história não é de um personagem. A nossa história não é nenhuma que foi contada por Jesus. A história de hoje é a história da Bíblia Sagrada. Vocês têm uma Bíblia em casa? Alguém já leu ela para vocês? Então, como será que surgiu a Bíblia? Como será? Antigamente, a Bíblia ela era escrita assim, em pedaços de couro, né? Aqui a gente tem um papel, mas é só para mostrar para vocês que era assim, rolos, ó. Eram rolos de couro de animais e ali eram escritos todas as coisas que estavam sendo ensinadas da palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é um livro muito importante. Por isso que é Bíblia Sagrada. Você sabe quantos anos que ela tem? A Bíblia tem um montão de anos. Ela é mais velha que os nossos avós, ela é mais velha que os nossos bisavós, ela é mais velha, muito mais velha. A Bíblia, ela é muito antiga, né? A gente pode dizer que ela tem 1000 anos, vamos dizer assim. E você sabe quem escreveu a Bíblia? Não foi só uma pessoa, não foi só um escritor. A Bíblia foi escrita mais ou menos por umas 40 pessoas. E vocês sabem que ela também foi escrita em muitos idiomas? E hoje em dia a Bíblia, ela está traduzida, ela está na língua de muitos países. Ela é o livro mais lido, mais divulgado em todos os países e todos os idiomas. Muitos povos, muitos mesmo, conhecem a Bíblia. Sabe por quê? Porque assim, ela conta coisas desde a história do universo, desde a história do homem, da natureza, do céu, da lua, das estrelas. Então, por isso que a Bíblia, ela é importante, ela é a palavra de Deus. Tudo que está escrito nela foi inspirado, né? Motivado pelas orientações divinas, pela orientação de Deus. Então, não é como um outro livro que a gente lê, que é a história de um escritor, né, que conta algo. A Bíblia, ela conta a própria história de todos os seres humanos, de toda a humanidade. E ela foi escrita, todas essas pessoas que escreveram ela foram inspiradas pela própria experiência de estar em contato com Deus, pela fé. Então, gente, quando a gente começa a ler a Bíblia, ali tem muitas histórias. Vocês com certeza conhecem uma ou muito mais histórias que já estão ali, que alguém já contou, que vocês viram no cultinho, que a prof contou para vocês, alguém leu naquela Bíblia de crianças. Então a gente, né, tem as histórias inspiradas por Deus, escrita em várias épocas. Não foram escritas durante um ano, elas foram escritas ao longo de muitos anos. E tudo isso foi juntado no que é hoje a Bíblia Sagrada. Vocês sabem que a importância da Bíblia é porque vocês imaginam como é que hoje
a gente saberia todas estas coisas de Deus, do nascimento de Jesus, de como foram os povos que acreditavam em Deus, como é que eles viveram. Como é que a gente saberia tudo isso se a gente não tivesse algo escrito? Mesmo o pastor, mesmo o professor do culto infantil, ele só pode lembrar e de vez em quando tem que ir lá de novo. E muitos de vez em quando a gente tem que ler de novo para lembrar dessas histórias. Porque senão a gente não saberia tudo isso. E elas são importantes, porque é na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, é que a gente encontra orientações, a gente encontra ideias para a gente viver a nossa vida de um jeito bem legal, né? Então a gente pode dizer que o grande escritor é o próprio Deus, é ele quem diz para as pessoas que escreveram, primeiro ali nos coros de animais, e depois começou a ser papéis, como esses que a gente tem, e a escrever todas estas histórias bonitas para a gente poder aprender e para a gente poder seguir contando para outras pessoas, porque senão alguém perderia todas estas histórias, alguém não teria condições de saber tudo isso. Por isso que a gente está sempre transmitindo estas lições para a vida da humanidade. E assim, a igreja segue crescendo na fé. A igreja segue crescendo nas pessoas que fazem parte dela, porque tem a Bíblia para orientar e para ensinar. Né? Nela, na Bíblia, que a gente encontra muitos exemplos de pessoas que tiveram experiências lindas, 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 com a oração e tudo. Você já pensou qual é a história que tu conhece, que tu mais gosta da Bíblia? Tem alguma ideia? Tem tantas, né? Mas sempre tem uma que a gente gosta mais de lembrar de novo e ler. Então eu queria convidar vocês, se vocês pudessem dar uma lida, se vocês não sabem ler, pedir para alguém ler para vocês, pedir para alguém contar esta história que vocês já conhecem, que gostam muito, e de repente uma historinha nova. Tá? É para isso que a Bíblia está conosco. Então eu quero fazer esse convite. Procurem uma história, peçam para alguém olhar para vocês, ler antes de dormir, ou de manhã, ou no momento do intervalo da tarde, que vocês não estão fazendo nenhuma outra brincadeira, tá bom? E a gente então hoje vai estar terminando aqui nesse nosso culto infantil, fazendo uma palavra de oração. Podemos fechar os nossos olhinhos? Então, a gente põe as mãozinhas juntinhos assim, a gente fica um pouco em silêncio, tá bom? Eu faço a oração para nós, tá? Querido e amado Deus, muito obrigada, porque tu deixaste para nós muitos escritos para que a gente não esquecesse das coisas que tantos anos tu vem nos ensinando. E que tu queres que todas as pessoas conheçam essas histórias, conheçam essas lições de vida. Senhor, muito obrigada, porque tu sempre colocou no mundo escritores que fizesse essa parte de anotar tudinho, para que a gente hoje tivesse um grande livro, a Bíblia Sagrada. Muito obrigada, Senhor, por esta atenção que tu tens conosco. Amém. Muito bem, um bom domingo então para vocês, que passem bem e procurem então uma história bem legal. E quando você pegar esta história na Bíblia, conte também para alguém. Tá bom, gente? Bom domingo, garotada.